Olá, meus amigos, fazer aqui o nosso pré-jogo Paysandu e Atlético na Curuzu nessa segunda-feira. A gente vai fazer aquele pré-jogo de sempre, escalação, depois a gente dá uma olhada na tabela e no final a gente fala a nossa expectativa sobre esse jogo na Curuzu, segunda-feira, às 21h30 e, claro, estarei lá presente, já garanti meu ingresso. Né? Paysandu enfrenta aí o Atlético nessa segunda-feira com os chamados jogo de 6 pontos, né? O famoso jogo de 6 pontos. Mas um outro dia a gente explica sobre isso, porque jogo de 6 pontos ele vai ser em qualquer ocasião, pelo menos até a 25ª rodada. Legal? Mas, enfim, para dar um up, assim, vamos dizer, no jogo, vamos entender que esse jogo aí seria um jogo de 6 pontos, né? A gente tem aí fora, com o cartão amarelo para variar, o Vilela, né? Vilela está cumprindo aí a terceira suspensão com o terceiro cartão amarelo, ele que também já tem mais uma suspensão com o cartão vermelho. Novilho teve aquele lance lá infeliz contra o Amazonas, também cumpre suspensão pelo cartão vermelho. E o Rossi ainda se recuperando de contusão, aí estima-se aqui pelo menos mais uns 2 a 3 jogos fora. O Rossi é interessante que a gente possa poupar realmente, até porque no futuro a gente vai precisar muito ainda, né, galera? Só para lembrar, setembro é um mês crítico, né? Então a gente vai ter muitos jogadores contundidos e infelizmente a gente não tem notícia de reforço por conta aí do transfer ban, né? A diretoria do Paysandu tá brincando com fogo, né? Tá achando porque a gente, graças a Deus, tem essa sequência boa de vitórias aí, que esse elenco é suficiente. Não é, a gente tem que contratar, né? E esse transfer ban é o que parece estar sendo cozinhado. Espero que estejam trabalhando no bastidores para resolver e ao mesmo tempo tenha a contratação, porque o elenco já melhorou muito, mas não é suficiente em termos de qualidade, né? Certo? Então, considerando aí esses 3 jogadores fora e aquilo que a gente falou para vocês, a gente não tem como adivinhar como o Claudinei vai escalar, a gente tenta pegar uma média daqueles jogadores que ele mais utilizou. E dentro dessa média, o que a gente pode esperar? Obviamente, Gabriel no gol. No miolo de zaga, ele deve manter o Thaleson. E para substituir o Novilho, a gente teria Maurício Antônio. Quem sabe também teria a possibilidade do Luan Freitas em termos de disponibilidade, né? Jefferson Quintana e o Luca, o zagueiro da base, né? Seria em termos de disponibilidade. Mas em termos de média de escalação, provavelmente ele deve manter o Maurício Antônio, que vem entrando aí nos últimos jogos para compor a vaga de Novilho. Já os nossos laterais, ele vinha mantendo numa média o Luan Freitas como uma espécie de lateral que não sobe, mas como o Luan Freitas está voltando de contusão, ele deve manter o Brian e o Heverson nem se fale na esquerda, né? Já no nosso meio de campo, na volância, o Ronaldo Henrique deve substituir o Vilela e o Anderson Leite deve ser mantido. E já na nossa criação, né, vamos dizer assim, o nosso meio de campo, a cabeça pensante, seria o Denner, que para essa função a gente tem algumas ressalvas, né? Não que o Denner ele não seja um bom jogador, é que para essa meia criativa, eu acho que ele não é o jogador ideal, muito embora seja um bom jogador, né? Já no ataque a gente teria ali o trio de sempre, enquanto o Rossi não volta, Marlon caindo pela direita, mas acaba que o Marlon vai compor para ajudar um pouquinho aqui o Denner. E no ataque, propriamente dito, o Garcês caindo um pouco para a esquerda e tentando fechar aqui o comando de ataque com o Diogo Oliveira, nessa dupla aí que já tem em apenas 5 jogos como titulares, né, os dois jogando juntos, já tem 5 gols e uma assistência e é responsável por 11 pontos, quase a metade de pontos do Paysandu. Esse aí, né, se a gente fosse fechar, esse seria o nosso time, né, com Maurício e Thaleson fazendo miolo, Brian e Heverson, Ronaldo Henrique e Anderson segurando um pouco mais, né? O Ronaldo Henrique sendo um pouquinho mais liberado, o Denner formando o cara aqui de meio campo e o Marlon voltando para ajudar aqui a tanto recompor quanto a criar junto com o Denner, né? A gente tem um problema sério aqui de meia, né? O Rossi, especula-se que o Rossi poderia fazer essa posição, mas até agora o Rossi machucado não tem como fazer isso. A gente precisa urgentemente. E claro, né, aquela velha história, né, galera? Não é só a gente que precisa. Quase todos os times da Série B também precisam. E no ataque, graças a Deus, a gente está muito bem servido, Garcês e Diogo. Um seguidor até falou uma coisa interessante, né? Se um desses dois jogadores aqui se machucarem, cara, a gente se ferrou. Então, não só por isso, né, também que a gente precisa de elenco, né? Beleza? Então, esse deve ser o time aí fazendo uma espécie de
4-3-3, depois 4-4-2, né? Isso muda muito conforme o jogo e nem dá para dizer, no ataque 4-3-3, na defesa 4-4-2, porque isso varia inclusive dentro do próprio ataque ou dentro da própria defesa, né? Eu prefiro sempre dizer 4 jogadores de zaga, 2 deles laterais, 3 meio de campo, 3 de ataque, lembrando que o Marlon, quando a gente fala no ataque, ele flutua muito para aparecer aqui no meio de campo. Bora lá fazer uma análise da tabela para ver a nossa simulação, aquela velha simulação clubista e a simulação realista. Bora lá dar uma olhada. Não, aliás, bora fazer assim, a gente projeta a expectativa do jogo, depois a gente faz essa simulação. Legal? Bem, o que a gente pode esperar aí do Atlético, né? O Atlético, assim como a gente, nos últimos 7, 8 jogos, vem tendo uma arrancada, né? Inclusive em termos de pontuação, ele tem um aproveitamento até melhor do que o Paysandu nesses últimos 7 jogos, então é um time que se reforçou, chegou um novo técnico, a gente tem lá o David Braga, que é a cabeça pensante, é um jogador para ficar esperto, é um jogador que cria bastante, ao contrário da gente que não tem esse cara de criação, e a gente já viu que quando a gente tenta propor o jogo, a gente sofre, a gente sofreu contra a Ferroviária, a gente sofreu contra o Atlético Goianiense, a gente já provou que a gente é muito bom como um time reativo, por exemplo, contra o Curitiba e contra o próprio Remo, então a gente já provou que a gente é ótimo nessa válvula de escape, tanto com o Garcês quanto o Diogo Oliveira segurando lá, mas a gente tem demonstrado uma dificuldade na hora de propor jogo, né? A gente foi muito bom nesses 2 confrontos que a gente falou, então eu espero que, muito embora a gente não entre com jogadores diferentes, já que o Denner e o Marlon vão ser o responsável para fazer chegar a bola no Diogo Oliveira e no Garcês, eu espero que a gente tenha uma atitude diferente, embora a gente mantenha os mesmos jogadores, né? Então a gente tem que ficar bem atento, né, quanto a isso, né? Ter essa criatividade para propor e ficar de olho nesse ataque, né? David Braga, Ronaldo Tavares, né, que é o português lá, tem sido o goleador deles, então ficar muito ligado, esses jogadores de ataque deles se movimentam bastante, então é ficar ligado, e é aquela história, né, que eu até brinquei lá no Instagram. Inclusive, se não me segue no Instagram, já segue lá, @centralpapão. Porque o jogo contra o Atlético vai ser muito difícil. Galera, todos os outros próximos jogos serão muito difíceis. Desde quando o Paysandu ficou sem 11 jogos sem ganhar, todos os outros, né, pega 38 menos 11, dá o quê? 27, né? Todos os outros 27 jogos foram e serão difíceis, né? Até o jogo contra o Amazonas, que parecia ser um jogo mais tranquilo que a gente fez no primeiro tempo, houve a expulsão do Novilho que tornou o jogo mais difícil. Então, não vai ter galinha morta, não vai ter carne assada. Todos os jogos serão difíceis inclusive para Curitiba e Goiás, que estão lá na ponta. Vão ser todos os jogos difíceis, né? Então, tanto quanto os outros jogos, esse jogo aqui será muito difícil. Mas eu creio sim, e com o apoio da torcida, né, o time vem embalado, eu sinceramente creio na vitória, e não é só papo de torcedor, eu creio na vitória. Só que a situação do Paysandu, galera, ela era muito ruim, ela passou a ficar só razoável agora. Mas para vocês verem por outro lado, para a gente enxergar o copo meio cheio, né? E eu vou falar isso sobre a tabela. O feito que a gente fez aí nos últimos 7 jogos, ele é tão grande que se Deus o livre acontecer uma tragédia, que ninguém quer isso, a gente perder, a gente não vai ficar desesperado como antes. Se Deus o livre isso acontecer, o que nem de longe, deixa eu bater aqui na madeira, a gente imagina, para ver que o feito do Paysandu é tão grande que a gente ainda continua no jogo, continua no campeonato. Beleza? Mas bora lá, eu acredito, obviamente, na vitória, né? Nem de longe eu penso na derrota. Eu vejo a derrota como um resultado muito anormal. Claro que pode acontecer, isso é futebol, mas eu vejo um resultado muito anormal. O normal, na pior das hipóteses, seria um empate, né? Bora lá dar uma olhadinha aqui agora na tabela e fazer aquelas simulações. Tá aí. Bora lá fazer primeiro aquela simulação, vamos dizer assim, realista, né? Depois a gente faz a simulação clubista, né? Primeiro a realista, depois a clubista. Bora lá. Olha aí, lembra que eu falei para vocês que não existe jogo fácil? Curitiba, vice-líder, pegou o Amazonas e empatou, galera. Não existe jogo fácil, não. CRB, que parecia que estava morto, de 6 jogos aí, se eu não me engano, tinha 3 empates, 2 derrotas, né? Aliás, eram 4 empates e 3 empates e 3 derrotas. Parecia que estava morto, olha. Meter-lhe um sapeca de 4-0 no Novo Horizontino.
Volta Redonda, que estava lá caindo pelas tabelas, ganhou do Vila Nova, que vinha se recuperando. Então, não existe jogo fácil para ninguém. Essa Série B ela é muito equilibrada. Assim, com o novo painel aí, ó. Vamos fazer a simulação, primeiro a realista, depois a clubista, né? Vamos dar um crédito. Aliás, esse jogo aqui, América e Cap, como os dois estão caindo pelas tabelas aqui, eu vou botar empate. Atlético Goianiense e Chapecoense, eu vou botar a vitória da Chapecoense, né? Muito embora a Atlético Goianiense esteja jogando em casa. Avaí e Botafogo, claro, né? Vou botar aqui, além de clubista, uma realista. Avaí vencendo. A gente nem se fala, né? O meu placar para esse jogo aqui vai ser Paysandu 2-0. Criciúma e Cuiabá, jogo duro aqui, tá? Eu vou botar um empate. Ah, aqui nem se fale, né? Tanto a clubista quanto a realista eu vou botar aqui 3-1 pro Goiás. Beleza? Então, com a simulação realista, ó, mesmo com a simulação realista, a gente dá um salto para 14º, né? Passa o Atlético Goianiense e o América, obviamente, se o América ao menos empatar e o Atlético Goianiense perder. Então a gente já começa a se afastar um pouquinho, muito embora em termos, aquilo que eu falo para vocês, né? Pontuação e posição. Posição a gente já começa a se afastar, mas em pontuação a gente vai estar apenas um jogo. Agora, se a gente tirar a clubista, né? Vamos dizer que aconteceu uma tragédia, Deus o livre, e para mim tragédia no máximo eu aceito aqui o empate contra o Atlético, né? É o máximo de tragédia que a gente vai aceitar. Não, desculpa, na verdade a gente fez a simulação realista, né? Então a clubista a gente vai manter os 2-0 aqui, né? E em termos de clubista já era o Volta Redonda aqui venceu, então já nem dá mais para ser tanto clubista, sobra pouca coisa, né, galera? Sobra aqui o empate, então não dá para diferenciar muito a clubista e a realista, porque já teve muita rodada, né? Então, veja aí que mesmo a gente ganhando, né, e combinando um resultado clubista, a gente se afasta em termos de posição, mas em termos de pontuação a gente ainda fica muito perto da zona da desgraça aí, para daqui a uns 4, 5 jogos, quem sabe emplacar uma nova sequência e talvez, né, claro, a possibilidade ainda é pequena, começar a pensar em coisa grande, né? Essas 11 rodadas sem vitória, né? Deixaram marcas, mas a gente já fez aí um feito inédito nessa sequência de 7 jogos. E eu acredito sim que a gente pode manter uma boa sequência, até porque a gente joga agora contra o Atlético, se Deus quiser vence, depois joga lá na Arena da Baixada, que não vai, mais um jogo que não vai ser fácil, e depois pega o Vila Nova em casa. Então dá para manter uma certa sequência boa. Beleza, galera? Já te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Não se esquece que isso dá muito... isso incentiva, né? O vídeo é entregue para mais pessoas e isso me incentiva a trazer mais vídeos aqui para vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima.